Fala, galera, boa tarde. A gente está aqui de volta com as nossas palestras de dia da Week 365. E agora a gente vai ter uma palestra com o Johnson e ele vai falar sobre as ferramentas para impulsionar a adoção do Microsoft Teams. É com você, Johnson. Opa, boa tarde, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo convite novamente. Obrigado pela oportunidade. Agradeço o apoio Débora, Thaís, Letícia, Valéria e toda a turma que eu já estou vendo dando oi aí no chat. Vamos aí para a segunda edição, né? Estou aqui radiante de felicidade por estar com vocês novamente. Afinal, tive a honra de participar na primeira edição e aqui vamos para a próxima. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Cadê? Jogar aqui no monitor 2, tá? Assim que aparecer para você, pode liberar lá para o pessoal. Tá bom. Pronto. Show de bola, turminha. Então vamos lá, porque o assunto é longo, tá? Então não posso perder muito tempo para não atrasar a palestra do próximo colega. Deixa eu só entrar no modo de apresentação aqui. Bom, novamente, desejo-lhes boas-vindas ao Week 365, segunda edição. Esse ano nós temos aí apoio da University 365, da DataSide novamente, da SideWeb, da Atitude Infinita, que é uma ONG excepcional, né, que visa ajudar muita gente, e também da própria Microsoft, já que vamos falar das suas soluções. Bom, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a adoção do Microsoft Teams. É uma ferramenta aí que muitos já estão acostumados a utilizar, né? Ainda mais depois com aquele novo normal que nós vivenciamos, com o trabalho remoto forçado. E a minha intenção aqui hoje é falar como que as empresas podem, né, ter um processo de adoção do Teams ali mais adequado, visando aí a melhor experiência dos colaboradores. Afinal, não sei quantos aqui utilizam o Teams desde o seu início, mas o Teams vai muito além de uma mera ferramenta de chat. O Teams ele tem uma série de integrações possíveis, e visando aí a melhor produtividade, né? E por conta disso, há meios de se alcançar certos objetivos quando se fala em experiência no uso dessa ferramenta. A nossa agenda é um pouquinho longa, talvez eu não entre, talvez não, com certeza eu não devo entrar muito no detalhe, principalmente dos itens mais básicos, né? Vou sim repassar pelo que é o Teams, introdução ao Teams, mais para efeito de histórico. Mas a ideia principal é falar de arquitetura, de como que ele funciona, quais dependências que ele tem, e aí sim, falar de licenciamento e como que as empresas podem planejar melhor a sua implantação. Bom, na parte de planejamento, entrega e operação do Teams, tem muita coisa envolvida. A gente está acostumado a usar o Teams aí para a melhoria da comunicação nas empresas, mas ele vai além de colaborar com equipes ou canais, ou mesmo somente fazer reuniões online. Eu não sei quantos lembram, mas quando o Teams foi lançado pela Microsoft lá por meio de 2017, se não me engano, ele tinha ali o intuito sim de ser um aplicativo de mensagens instantâneas, mas também a Microsoft naquela época já tinha uma visão de tornar o Teams uma ferramenta de trabalho remoto, né? Um local onde as pessoas talvez usariam mais essa própria ferramenta do que utilizavam o Outlook até então. Inclusive, eu vivenciei essa realidade até mesmo um pouco antes do distanciamento social, né? E depois eu consegui, digamos que ter um caminho menos dolorido na transição para o trabalho remoto. Por quê? Além das principais funcionalidades de chat, áudio, videoconferência que o Teams tem, uma das coisas que ajudou muitas empresas de todos os portes, principalmente as pequenas e médias, já que o Teams é barato, né, porque já está incluso ali em alguns licenciamentos do Microsoft 365, foi a possibilidade de facilitar até mesmo o compartilhamento de arquivos em nuvem. Então, foi bem comum ali ver algumas empresas aproveitando da integração do Teams com o SharePoint para migrar até mesmo os seus arquivos do seu file server
para a plataforma do Teams, integrando ali as equipes e sites de equipes, né, do SharePoint aos seus grupos do Microsoft 365. E aí, na nossa apresentação hoje, nós vamos falar ali de 4 pilares. Além do básico, que é obrigatório, né, que é o lance do bate-papo, mas principalmente como que eu posso planejar a minha implantação pensando sempre no trabalho em equipe e quais personalizações eu posso implementar para ajudar os meus times no uso dessa ferramenta, mas sem perder ali o olhar da segurança da informação, né? Porque quando se falava em trabalho remoto até uns anos atrás, até uns 3, 4 anos atrás, as equipes de segurança da informação começavam a se descabelar, preocupadas, né? Porque os dados estariam acessíveis a qualquer lugar e não se saberia ao certo o que as pessoas poderiam fazer com aquelas informações. Fora que sempre há um risco, né, quando se fala em ter um dado transitando de um lado para outro. Seguindo cada um desses pilares, o Teams ele chegou para muitas empresas ajudar na substituição de outras ferramentas de chat em grupo. A exemplo do próprio WhatsApp. Nas últimas 3 empresas que eu trabalhei, isso olhando lá de 2019 para cá, nós já não usávamos mais o WhatsApp como principal ferramenta de comunicação, era mais para uma coisinha ou outra, acabou virando ali mais grupos de brincadeira e de interações não corporativas do que o que as empresas faziam até então, né? Que muitas criavam um grupo de WhatsApp para levar aquilo a sério, para tratar até assuntos de negócios. E olhando ali a segurança da informação não é recomendado, porque arquivos que você compartilha lá no WhatsApp, no Telegram ou outras ferramentas, por mais que elas também tenham criptografia, você não sabe onde vai parar aquele arquivo, você não tem controle sobre o ciclo de vida daquela informação nas outras soluções. No Teams, não. Isso deixou de ser uma preocupação porque eu passei a ter governança sobre as comunicações dele e também sobre as informações compartilhadas entre ele. Fora que as integrações que o Teams tem nos seus grupos e equipes de trabalho ajudam muito bem na fase ali, no uso de soluções de planejamento de tarefas, ou mesmo edição de documentos online por dentro do próprio Teams, ferramenta que eu uso demais. Eu mesmo reduzi até o meu uso do próprio pacote Office instalado na máquina. Hoje eu uso mais para fazer uma edição de documento mais complexo, mas para a maioria das minhas operações do dia a dia, eu mesmo já fui me habituando a entrar lá na área de arquivos das minhas equipes, pegar a informação que eu precisava e às vezes editar ou só fazer a sua leitura por dentro do próprio Teams, seja no aplicativo instalado na máquina ou no navegador. Outro ponto que agradou muito é que as customizações do Teams vão além daquelas ferramentas próprias da Microsoft, né? Então, o fato de você poder integrar um Trello, ou um robô, ou mesmo outras soluções de terceiros, e tem para várias áreas, né? Cheguei a trabalhar numa consultoria de TI que os caras usavam a ferramenta de monitoramento de servidores integradas dentro do próprio Teams. E as ferramentas de criação de canais, segregação de assuntos, tudo mais, ajudou muito no direcionamento dos objetivos dentro de cada chat em grupo, né? Fora que, voltando ali no pilar da segurança, uma coisa que passou a ajudar muito a dar mais tranquilidade para as empresas e equipes de SI foi o fato do time ser totalmente aderente a diversas normas e padrões de conformidade do mercado, como o ISO 27001, 27002 e também de outros setores, né, e regulamentos aí de diversos países. E pouca gente sabe, pouca gente conhece essa documentação que está aqui na tela, e eu vou até procurar compartilhar os links com vocês, deixa eu até pegar aqui para jogar no chat ali, é que o Teams ele tem a possibilidade de usar a configuração de camadas de proteção nas suas equipes. Então você vai poder pensar ali em linhas base de segurança e também na proteção de informações confidenciais. E aí, uma visão rápida, igual está mostrando aqui nessa documentação da Microsoft. O básico no processo de criação de equipe é um ponto de decisão clássico, como a sua equipe vai ser pública ou vai ser privada.
é comum as empresas saírem implementando Teams, deixar liberado para os colaboradores criar usuários, mas não dão a menor orientação para os seus membros, porque as pessoas se empolgam com a possibilidade e infinidade de usos que o Teams tem e acabam criando equipes sem nem pensar no conteúdo que eu vou trabalhar ali dentro daquelas equipes, em que tipo de arquivos e o quanto eles devem ou não estar protegidos, até mesmo para acesso de outras áreas da minha organização. Então, você tem que pensar sempre, se a equipe vai ser pública ou privada, quais pessoas da sua empresa terão acesso, se essa equipe vai exigir a necessidade de criação de canais privados ou não. Por exemplo, se eu pegar aqui no meu Teams, o que seria o ideal? O ideal é que cada equipe dessa tivesse ali as suas áreas privadas. Então, ao invés de ficar somente no básico ali de uso de canais gerais, que é o que a maioria das pessoas utilizam no Teams, eu tenho que pensar também na proteção das informações dentro das equipes. Por quê? Por mais que eu tenha ali uma determinada quantidade de pessoas que sejam membros daquela equipe, nesse exemplo que tem eu, a Camila, tal, a Maria, eu poderia talvez criar aqui um canal privado para deixar ali comunicações voltadas para a coordenação dessa equipe, por exemplo. Então, que tal você pegar e orientar os seus times a criar aqui um canal chamado coordenação e marcar aqui, ó, como, ao invés de deixar como um canal padrão, colocar o próprio canal privado. Então, não somente a equipe, como os próprios canais têm esse tipo de controle. E é um tema assim tão básico, mas a gente na correria do dia a dia, na preocupação em colocar as coisas profissionais, a gente não pensa nem mesmo nesse detalhe de quanto eu poderia proteger certas informações, mesmo que de dentro do departamento, porém voltadas para as pessoas específicas naquele setor. E aí você, assim como faria na equipe, né, escolhe também se naquele canal privado determinado membro será proprietário ou membro comum da equipe em questão, para que essa pessoa também possa adicionar outras pessoas posteriormente. Uma coisa que vocês vão perceber, principalmente para quem já usa essa funcionalidade, é que os canais privados ficam com um cadeado. Porque no cadeado, ele vai ser a indicação visual de que aquele conteúdo está protegido por alguma definição de permissionamentos. Afinal, na área de arquivos dessa equipe que está integrada lá com o SharePoint, na biblioteca de documentos vai ter uma pasta chamada coordenação, e essa pasta só estará acessível para as pessoas que tiverem acesso àquele conteúdo. Então, como eu acabei de criar esse canal, a área de arquivos dele está vazia. Então, arquivos que eu carregar aqui dentro estariam acessíveis somente para mim e para a Camila, que é a pessoa que eu defini ali com permissão de acesso naquela área. Tranquilo? E assim, essa tabela aqui, depois vocês peguem essa documentação, deixa eu até passar para a Débora jogar aí no canal para vocês, ou a Débora, ou a Letícia, ou a Thaís. Vou mandar no chat privado aqui da nossa live e já elas colocam aí nos comentários para vocês. É uma documentação que ela tem ali vários pilares que vai te ajudar a definir até mesmo, a pensar até em rótulos de confidencialidade, isolamento de segurança na sua equipe, e inclusive os links complementares ajudam mesmo na configuração dessas proteções adicionais que eu recomendo para vocês. Obrigado aí, já vi que puseram um link ali. Maravilha. Então, dando seguimento aqui. Outro ponto importante é a arquitetura do Teams. Tem gente que pergunta assim, olha, Johnson, eu vejo que quando eu crio uma equipe aqui no Teams, já aparece lá um grupo no Microsoft 365, e também vejo que aparece um site no SharePoint com o mesmo nome. Por quê? É porque o Teams ele foi desenvolvido em cima dos grupos do Office 365 de uma forma a se integrar com as demais ferramentas. Então, ele é dependente de algumas das outras soluções da Microsoft, principalmente o próprio e-mail Exchange, que a gente vai falar logo mais, por conta dos envios de convites de reuniões, e também o OneDrive e o SharePoint voltado ali para a parte de gestão eletrônica de documentos. E aí todo projeto que eu entre de implementação do Teams,
A primeira coisa que eu faço e que eu recomendo para os clientes é realizar um checklist do seu ambiente. E o que teria nesse checklist? Você tem que avaliar se seu cliente ou se a empresa na qual você trabalha já implantou outros serviços do Microsoft 365, seja o e-mail pelo Exchange Online, ou o OneDrive, SharePoint para as equipes, ou até mesmo o Planner. Porque como essas soluções, principalmente o Planner e o SharePoint, também utilizam de grupos do Microsoft 365, você pode talvez reaproveitar os grupos já existentes para a integração com as suas equipes. Outro ponto importante, domínio público na internet. Algumas empresas, principalmente lá em 2016, perdão, 2017, 2018, quando ainda não tinham a intenção de migrar seus e-mails para Exchange Online, mas estavam curiosas para usar o Teams, elas acabavam não colocando o seu domínio principal no Microsoft 365 e ali meio que na fase de gambiarra, de experimentação, ficavam fazendo uma homologação com domínio on Microsoft. Eu não recomendo. O ideal é que você também coloque o seu domínio no Office 365, mesmo que você não faça a virada de todos os serviços. Outro ponto que eu costumo indicar para as empresas é que, quando elas têm controladores de domínio no seu ambiente, por que não integrar o seu AD local com Azure AD? Para fazer a sincronização de identidades, permitir ali o logon único na plataforma do Microsoft 365, pois isso também vai ajudar na experiência do usuário, principalmente quando ele estiver conectado a partir de um dispositivo que esteja no domínio da empresa, pois ele conseguirá usar SSO, vai facilitar aí a sua vida quando você for implementar um MFA, que é o múltiplo fator de autenticação, entre outros recursos. Além disso, é importante identificar que, se a sua empresa já usa um Exchange Server no local, por exemplo, como que ele está implementado? Você já está usando o Exchange somente local ou o Exchange híbrido? Está em fase de transição para a migração para Exchange Online? Pois isso vai implicar em quais ações serão suportadas na integração do Exchange com o Teams, assim como o SharePoint. Até uns anos atrás era muito comum as empresas terem um SharePoint Server no seu local de trabalho, no seu próprio data center. E muitas delas acabavam ou seguindo para um cenário de SharePoint híbrido, entre o servidor local integrado com o SharePoint Online na nuvem, ou literalmente a transição para o SharePoint Online. E aí você vai respondendo esse questionário de acordo com o que você está utilizando dentro de cada ferramenta. Outro ponto aqui, Skype for Business. Como assim ele está aqui nessa apresentação? Porque quando o Teams foi lançado, a ideia era que as empresas fizessem a migração do Skype for Business para o Microsoft Teams até 2021. Isso acabou sendo antecipado, né? O fim do suporte do Skype for Business, que foi em 2021. Quando nós chegamos no ano passado, muitas empresas já não tinham mais, porque a maioria já tinha migrado ali, que já estava migrando para o Teams entre 2018 e 2019. Em 2020, elas foram de vez para o Microsoft Teams por conta das funcionalidades que ele tem, que vão muito além do que o Skype tinha. E o licenciamento do Microsoft 365 também é um outro ponto importante, pois dependendo do tipo de licenciamento que você tem, você poderá ativar ou não algumas funcionalidades de segurança avançada. Então, clientes que têm ali Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, têm as principais funcionalidades do Teams já integradas, porém, se eu quiser avançar para aquelas ferramentas de proteção avançada que eu citei, como proteção de confidencialidade de documentos, rótulos de confidencialidade, conformidade de comunicações, pode ser necessário que eu tenha um Microsoft 365 Business Premium ou superior. Mas tem uma página aqui que eu falo sobre isso. Bom, eu citei da integração com o Exchange. E agora vocês vão entender a importância, principalmente quem é aqui da área de infraestrutura de TI. Quando você tem suas caixas de correio hospedadas no Exchange Server no local, mesmo que você tenha configurado ali o seu Exchange híbrido, né, para poder fazer essa transição, existem algumas funcionalidades e ações no Teams que não serão suportadas para esse cenário do Exchange Server no local. Um exemplo, se eu quero modificar a minha imagem do meu perfil no Teams, se o meu usuário já foi migrado para a nuvem e usando o Exchange Online, tranquilo, todas as ações principais ali serão suportadas.
Mas se eu ainda estou com a minha conta usando Exchange híbrido e minha conta ainda está no servidor local, eu não vou conseguir modificar a minha imagem do perfil pelo e-mail Exchange, eu vou ter que fazer isso diretamente lá no Teams. A configuração de conectores vai depender lá da equipe de TI, o que é capaz de adicionar ou não. Mas, assim, adição de configuração de abas, robôs, bots, tudo mais, tranquilo, funciona. Outro ponto, para as equipes de segurança da informação, o e-discovery, a descoberta eletrônica, ela é um recurso que funciona principalmente quando você está com o seu ambiente no Exchange Online em nuvem e também depende do licenciamento que você tem, pois o Discovery existe tanto o in-place quanto o Advanced, que depende também de certo licenciamento. Seguindo adiante, a integração com o SharePoint. Pouca gente sabia, hoje em dia o pessoal já sabe mais por conta do hábito de uso, né? Mas quando o Teams foi lançado, algumas pessoas custaram a entender a importância do SharePoint na integração com Teams. Porque como para o usuário final ele vê ali a aba de arquivos do Teams, ele não tem a menor ideia do que está sendo utilizado no back-end, né, como dizem aí os desenvolvedores. Pois para o usuário final a ideia é que o Teams seja totalmente transparente, como se fosse uma ferramenta única. Mas eu já peguei casos em projetos do cliente falar assim: não, Johnson, não vou implantar o SharePoint agora e eu vou desativar o serviço do SharePoint Online no licenciamento do meu usuário, individualmente nas contas. Você consegue, ao atribuir a licença, definir quais serviços ficarão ativados ou não. Ou mesmo o cliente que não queria que o usuário colocasse em produção ali, ou não queria colocar em produção o OneDrive para os seus colaboradores. Esses clientes, eles enfrentaram dificuldades no uso da gestão eletrônica de documentos no Teams, pois sendo o Teams dependente do SharePoint na hora de compartilhar um arquivo numa equipe, ou dependente do OneDrive na hora de compartilhar um arquivo individualmente com uma outra pessoa, se o serviço desses dois itens estivesse inativo na conta do usuário, provavelmente esse colaborador enfrentaria um erro, né? E aí, só que esses clientes ou mesmo profissionais de TI deles não sabiam dessa integração, porque eles não precisavam ir lá e criar uma equipe no Teams, depois criar uma caixa de correio de grupo no Exchange e depois criar um site de arquivos no SharePoint. Os próprios grupos do Microsoft 365, que é o que mantém toda essa integração que o Teams possui, já faziam isso por vocês, já faz isso por vocês. Então, somente relembrando, criei aqui pelo Teams. Na prática, eu vou ter um grupo do Microsoft 365. Vamos ver isso no painel, como é que fica? Vejam que eu tenho aqui a equipe do marketing. Se eu acessar o meu centro de administração do Microsoft 365 e for aqui em Teams e grupos, eu vou conseguir localizar aqui o grupo relacionado a essa equipe. Vejam que eu tenho ali, ó, marketing, o endereço de e-mail desse grupo, o tipo de grupo, ó, Microsoft 365, e o status do Teams, ó. Esse grupo tem o Teams conectado a ele. É um grupo que está no formato privado e foi criado lá em março de 2017. Quando eu pegar aqui, eu vejo que o grupo possui um endereço de e-mail, então ele tem uma caixa de correio de grupo e eu consigo, inclusive, definir configurações para permitir que remetentes externos enviem, reenviem ou não e-mails para esse grupo. E eu posso também marcar para que as cópias de conversas e eventos do grupo enviadas para essa caixa de correio sejam entregues na caixa de correio dos membros. E quando eu clico ali no menu de membros, essas mesmas pessoas que estavam lá na equipe dentro do Teams, ó, elas também estão aqui como membros do grupo, por isso da integração. E aí, se esse grupo tivesse sido criado antes, sem ter um Teams integrado ao mesmo, ele já tem porque foi criado por dentro do próprio Teams aqui no botão de criação de equipe, beleza? Mas se eu tivesse criado esse grupo separadamente aqui no painel de administração e eu não tivesse conectado uma equipe a ele, nesse botão aqui, nessa aba do Teams, eu poderia usar o recurso de criação da equipe ao grupo, ou eu poderia entrar lá no centro de administração do SharePoint
encontrar esse grupo lá, e ao acessar a página do SharePoint, por lá eu também poderia criar uma equipe para o grupo em questão. Tanto que aqui em sites ativos do SharePoint, eu também tenho um site chamado Marketing relacionado ao grupo em questão. Ó, eu estou de olho no chat aqui, tá? Se alguém mandar alguma pergunta, eu consigo responder aqui. Obrigado aí pelos feedbacks. Até a patroa tá aí, ó, a dona Camila aí. Bom, e aí, entrando aqui no marketing, ó. Vejam que ele tem um site de equipe associado ao mesmo. O foco dessa palestra não é o SharePoint, mas eu estou mostrando só para que vocês entendam o porquê dessa integração, tá? E aquela pasta chamada coordenação do canal privado, depois que eu fizer aqui, cadê? Deixa eu gerenciar as bibliotecas relacionadas a esse site. Provavelmente aquela biblioteca estará aqui, ó. Deixa eu ver se está aqui ou está no conteúdo do site. Esse arquivo foi carregado com êxito, foi. Se eu mandar exibir online aqui, ó, abrir no SharePoint. Ele criou como se fosse um subsite, essa biblioteca, relacionado à equipe do marketing. Então, eu tenho o site principal do grupo do marketing, onde estão ali os documentos lá do canal geral. Se bem que eu acho que eu não fiz o hoje de não arquivo, mas eu consigo voltar ali para mostrar. E isso aqui, ó, esse canal, essa pasta chamada general, não excluam, tá? Pois essa pasta tem relação ali com o canal geral da equipe no Teams. E o canal privado que eu criei ficou aqui como se fosse um outro subsite, com as devidas permissões relacionadas ao site, conforme membros que eu defini ali no Teams. Deixa eu sair aqui do SharePoint para não invadir o tema da palestra de nenhum colega. Daí, voltando lá no nosso PPT, os grupos do Microsoft 365, você consegue, inclusive, controlar quem pode ou não criar esses grupos, tá? Pois eu sei que tem empresas que o pessoal é meio curioso e começa a fazer uma bagunça gigantesca aí no conteúdo, né? O pessoal da TI fica meio doido até com a quantidade de equipes que acabam aparecendo aqui, seja na parte de grupos ou mesmo lá no centro de administração do próprio Teams, porque dependendo do tamanho da sua organização, chega um momento que fica mesmo meio cansativo gerenciar essas equipes aqui. Então, você tem que pensar numa governança no tratamento dessas equipes também, para evitar ali a propagação daquelas equipes que não são voltadas com o objetivo do negócio, ou mesmo tomar a decisão por restringir ou não a criação desses grupos. Então, vou compartilhar aqui esses dois links, tá? Que fala tanto da integração dos grupos de Microsoft 365 com o Teams, quanto o link ali que fala da integração da limitação de criação de equipes. Estou mandando aqui no chat, já vai aparecer aí para vocês. A organização vai mandar aí. Esse outro link aqui também é importante. Boa, verdade. Esse é um tema até mais complexo, viu, Teus? Em relação a migração entre tenants, realmente envolve até o uso de soluções terceiras em alguns casos, viu? Vou colocar o celular aqui na minha frente que eu estou acompanhando o chat por ele, fica mais fácil. Beleza, então, só pegar esse outro link aqui e jogar aqui também. Maravilha. Seguindo adiante. Outro ponto ali que é muito comum a gente se preocupar é em relação aos aplicativos clientes, né? Há quem reclame de desempenho, entre outros pontos relacionados ao consumo de memória do Teams. Antes de eu seguir para esse tópico, o Osmar até comentou aqui, né? Esse bloqueio de criação de grupos, quando executado, também ocorre no self-service de grupos? Osmar, esse bloqueio de criação de grupos vai te impedir, vai impedir os usuários até mesmo de criar os planos lá no Planner, tá? Porque o Planner também acaba gerando um grupo do Microsoft 365. Vai impedir os colaboradores de criar um grupo lá no menu de grupos
do e-mail no Exchange Online, lá no Outlook Web. Então, é um controle que, ao ser aplicado, você tem que pensar bem se não vai impedir a produtividade das pessoas, tá? Então, você vai optar ali ou pela... Isso mesmo, Marcel, perfeito, bem complementado. Você vai optar ou pela produtividade, porém orientando as pessoas e fazendo o controle em cima dessa criação de grupos, ou a restrição e definindo ali um fluxo para que toda requisição de criação de planner, equipes, grupos, etc., passem pela equipe de suporte primeiramente, tá? Quem aqui nunca reclamou, né? Mas o Teams, vocês já perceberam que no desktop consome aí uma certa quantidade de memória RAM, né? O computador, às vezes, dependendo da configuração da máquina, dá uma choradinha, aí você acaba correndo para a versão web do Teams. Não basta só eu reclamar dessa questão do consumo de memória do Teams, pois, sendo ele um hub de trabalho remoto, uma ferramenta que possui a capacidade de integração com diversas abas e diversos aplicativos dentro do próprio Teams, fora a quantidade de chats que você vai gerenciando, reuniões com ou sem com vídeo, você percebe também que consomem um pouco mais de memória. O Teams, você vai ter a sensação de que ele parece o seu navegador web quando está cheio de abas abertas, porque na prática, cada uma dessas abas, integrações, etc., vai mesmo consumindo recursos do seu computador quando elas estão em uso. Então, por exemplo, eu costumo, vez ou outra, fechar e reabrir o meu Teams só para fazer ele executar meio que um despejo ali de memória RAM, para me ajudar nesse gerenciamento, né? Se bem que depois que eu passei a usar o computador com pelo menos 8 GB de RAM, eu não passei mais a ter dor de cabeça, mas eu confesso que em computadores que tenham aí somente 4 GB de RAM, ou que tenham um processador mais fraquinho, talvez você sinta-se mais à vontade no uso da versão web do Teams. Outro ponto que eu gosto muito no Teams é a existência do aplicativo móvel. Alguns aqui me conhecem, sabem que eu sou famoso por estar o tempo todo com um fonezinho, seja na rua, ou no Uber, ou no trem, metrô e tal, sempre conectado em alguma reunião, porque o mal é que você acaba ficando conectado o tempo todo, ainda mais se você for meio workaholic como eu. Mas, assim, falando de produtividade, que é o principal foco do Teams, para mim foi ótimo, porque várias vezes eu precisei sair do escritório um pouquinho mais cedo, ou na correria para visitar um cliente, eu não precisava desmarcar uma reunião, porque eu estaria na rua. Como na maioria dos casos eu acabo saindo de Uber dependendo da distância, eu simplesmente vou no carro mesmo, fazendo a reunião com o Teams conectado no celular e o fone utilizando ele ali. O Marcel até comentou, né, que no começo ele achava ruim essa questão mais agora dos grupos lá, né? Mas aí o pessoal passou a usar o plano dentro das equipes e facilitou, né? Ô Marcel, sou eu mesmo, tá? Não é um bot, não. Bom, legal. E aí, licenciamento de Teams, que é uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam. No geral, falando ali dos planos corporativos mais básicos, né, da linha base ali, muitas empresas que têm aí até 300 colaboradores costumam começar pelo Microsoft 365 Business Basic, que tem Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint, OneDrive, Planner, entre vários outros aplicativos utilizados via navegador web, no plano Basic. E aquelas empresas que precisam licenciar o Office no seu computador acabam partindo para o Microsoft 365 Business Standard. E essas empresas, quando elas começam a olhar com mais carinho a proteção de dados, a proteção de informações, gerenciamento de dispositivos móveis com Intune, MDM, MAM, proteção de aplicativos, implantação de aplicativos, aí elas acabam migrando para o Microsoft 365 Business Premium ou para um plano superior. Pois é, com o plano Business Premium que eu vou poder usar o acesso condicional integrado ao Azure AD para exigir a MFA, dependendo de que aplicativo eu estou acessando. Por exemplo, tem cliente que eu já implantei o MFA via acesso condicional do Azure AD, quando o colaborador acessava o
o OneDrive, SharePoint ou Teams ou o e-mail de fora do ambiente de trabalho, ou mesmo o acesso condicional para restringir o acesso quando a pessoa está fora da organização, né? Porque o pessoal estava mais presencial do que remoto, né? Desse feedback, Fábio. E assim, com o Intune, no plano Business Premium, você pode ser capaz até de impedir que o colaborador tire um print de informações no Teams, ou que ele copie o conteúdo de uma conversa e cole no aplicativo de terceiros. Basta configurar corretamente as políticas de proteção de aplicativos para proteger as suas informações nessa solução. Tranquilo? E aí, atribuição de licença. Lá no centro de administração do Microsoft 365, toda vez que um colaborador já está licenciado com qualquer produto ali do Microsoft 365, seja o Business Basic, Business Standard, Business Premium, Office 365 E1, E3, E5 e assim por diante, essas licenças que eu citei já possuem o aplicativo do Teams integrado, o serviço do Teams. Então, se você entrar lá no usuário, no centro de administração, clicar na aba de licenças do seu colaborador e expandir a parte de serviços, você vai conseguir ver essa listinha aqui de quais aplicativos quais aplicativos estão habilitados junto com aquela licença, né, nos serviços, e alguns clientes acabam optando por desativar algum deles. Porém, se você for fazer isso, lembra do ponto que eu falei lá atrás. Não desative o OneDrive SharePoint se você pretende que o seu colaborador utilize o Teams, já que ele é dependente dessas soluções. E aí você pode personalizar os serviços habilitados em cada licença de acordo com a necessidade da sua empresa. Então, poderia vir aqui no menu de usuários, né? Daí vou lá na minha gestão de contas e eu posso selecionar aqui, por exemplo, pegar ali a conta da Milena. E aí eu vou lá no menu licenças e aplicativos. Ela tem aqui a licença ali do Microsoft 365 Business Premium, e se eu quiser personalizar quais aplicativos ela terá acesso, eu posso vir aqui e desmarcar os recursos que eu não quiser que ela utilize. Por exemplo, se eu não quiser que ela use o Sway ou mesmo o Yammer, eu poderia vir aqui caçar pelo serviço em questão e desabilitá-lo do usuário dela. E ele vai salvar e no próximo acesso dela ela não vai conseguir utilizar esses aplicativos que eu desativei ali no login dela. Bom, como que eu organizo equipes no Teams? A organização de equipes, ela vai além da criação dos grupos, que a gente sabe ali, né? Geralmente você reúne uma quantidade de pessoas, seja de um determinado departamento ou pessoas que trabalham ali em cima de algum projeto específico, e você acaba definindo não somente equipes, como liberando ali a criação de canais, tudo mais para essas pessoas utilizarem. Só que aqui envolve outro ponto de decisão. Além daquela questão da privacidade das equipes e dos canais, eu tenho que pensar também nas funções que os membros dessas equipes terão no meu Teams, pois a pessoa pode ser um proprietário e geralmente quem faz a criação da equipe acaba se tornando proprietário daquele grupo e vai ter permissão para adicionar outras pessoas, para gerenciar convites e também adicionar novos membros, né? Adicionar ou remover novos membros. E também vai fazer a gestão do acesso de convidado. Então, você consegue convidar pessoas que sejam de fora da sua organização. Então, se você tem algum cliente, parceiro, fornecedor, que também utiliza o Office 365, você pode adicioná-lo como um convidado no seu ambiente, lá no Azure AD, no Office 365, e colocar como um convidado dentro de uma equipe. E aí, você vai fazer o uso desse convite para definir a pessoa como membro de determinada equipe, mesmo sendo um convidado externo. Então, você vai acabar usando um recurso do Azure AD que a gente chama da colaboração business to business, que é o Azure AD B2B.
e aí você vai conseguir fazer os convites para pessoas que não sejam do seu tenant, né, do seu locatário. Um outro painel que as pessoas conhecem pouco é o gerenciamento de equipes por meio da administração do serviço do Teams, porque eu consigo definir não somente a gestão dessas equipes, mas também as políticas associadas a comunicações externas, políticas internas, políticas de chamadas do Teams. Agradeço o feedback, Antônio, Lucas e Patrícia. O Lucas até colocou aqui. Essa possibilidade de convidar é uma boa, principalmente para consultoria. Concordo, Lucas. Alguns clientes de consultoria que eu atendi usavam bastante essa funcionalidade. E aí, na parte de administração, poucos sabem, mas existe não somente um painel de administração específico do Teams e também comandos específicos do PowerShell para a criação e gestão dessas equipes. Então, se você vai executar algum gerenciamento em massa das equipes, como adicionar, remover vários membros, você não vai ficar fazendo isso lá no portal item a item. Você pode usar os comandos do PowerShell para essa finalidade, para definir até mesmo configurações das equipes, políticas ou configurações avançadas que você não queira definir via painel, também podem ser gerenciadas pelo PowerShell. E quem está estudando lá para a certificação MS700 provavelmente já viu algum desses comandos aí de PowerShell do Teams. E aí, continuando essa parte de administração, né? Vocês terão diversas configurações que podem ser ativadas ou desativadas, e você define as configurações que a gente chama de tenant-wide settings, que são configurações voltadas para toda a organização, e você consegue criar políticas separadas, seja a nível de organização, a nível de grupos ou mesmo a nível de usuários, além de gerenciar as políticas de chamadas, de reuniões. Então, a partir do momento que você quer que seja uma única licença que já seja habilitada para o Teams, você já consegue acessar esse painel e definir a gestão. Mas claro que as políticas só serão aplicadas aos colaboradores que tiverem uma licença habilitada para uso do serviço do Teams também, tá? Então, apesar de boa parte da gestão das equipes, falando de tarefas básicas do dia a dia, serem feitas por dentro do Teams, se você for um administrador global ou tiver a função de engenheiro de suporte do Teams ou mesmo de assistente de suporte ali, mesmo que acabe tendo um acesso limitado, né? Mas geralmente o admin global ele tem acesso full nesse painel que eu vou mostrar para vocês. E aí, deixa eu só voltar aqui para o meu navegador. Quando você está lá no centro de administração, tem esse menu aqui, ó, Teams. Ele vai abrir um outro painel. Conectar aqui com a minha conta de admin. Repare que minha conexão não está lá essas coisas hoje. Enquanto isso eu tomo uma água. Bom, e aí, vejam que eu tenho informações de quando a minha organização, meu tenant foi criado, tá? Mas o Teams eu só passei a ter esse painel de 2017 para cá, que é quando o produto foi lançado. Esse painel, eu gosto dele pelo seguinte, ele me dá dicas de implantação do Teams, então eu posso iniciar aqui meio como se fosse um assistente de implantação que vai me ajudar na gestão de chats, de mensagens instantâneas e vai me dar recursos de implantação e integrações existentes entre eles, tá? E tem sempre ali um botão Saiba Mais me direcionando para a documentação relacionada. E eu também posso, voltando lá na página inicial, ver aqui informações para treinamentos. Então, se você é administrador do Teams, existe um treinamento específico para você que é admin. Existe treinamentos oficiais com o instrutor ou mesmo treinamentos online para usuários, né? Aqui provavelmente você vai ser direcionado para a pesquisa por um centro autorizado pela Microsoft para fazer esse treinamento, e você pode até mesmo ser direcionado para os recursos lá do Microsoft Learning.
pois no Microsoft Learning existem vários roteiros de aprendizagem, tanto para a gestão da colaboração quanto do uso e implantação do Teams na sua organização, tá? Já esse treinamento em vídeo, ele é voltado mais para o usuário final. E aí no final eu compartilho isso aqui porque esses links, inclusive, fazem parte das ferramentas de adoção, tá? Tanto o treinamento para administrador quanto para o usuário, que inclusive esse material eu utilizava como base para organizar os workshops que eu fazia de implementação e projetos de Teams. Mas já eu chego lá. Ah, tá. E aí, no gerenciamento das equipes, por aqui ó, você consegue expandir o menu Microsoft Teams, clicar ali em gerenciar equipes e aqui você vê o total de usuários que você tem licenciados com o serviço, na verdade habilitados para o uso do Teams da sua organização, quantos são usuários internos e quantos são convidados externos. E as equipes de toda a organização eu vejo aqui, tá? Então, mesmo que eu não seja membro de alguma delas, eu, por ter a função de administrador nesse painel, eu consigo entrar aqui, ver quantos canais essa equipe tem, quantos canais privados existem nela, se a equipe é privada ou se é pública, qual é a descrição, se a equipe está ativa ou não. E, inclusive, se eu pegar aqui, ó, eu posso também, por aqui, mandar abrir no Teams, eu posso enviar um e-mail para o grupo, para a caixa de correio de grupo relacionada a esse Teams, então vai um e-mail lá para o Exchange, para a caixa de correio desse grupo. Eu consigo definir aqui, adicionar novos membros, analisar os canais existentes, adicionar novos canais, posso também definir configurações relacionadas a essa equipe. Talvez se eu quisesse evitar que os membros dessa equipe editassem mensagens enviadas, eu poderia gerenciar essa configuração por aqui. Eu posso também evitar que excluam mensagens ou mesmo permitir ou não que os proprietários façam a exclusão de mensagens dessa equipe. E se caso essa equipe fosse, por exemplo, a do financeiro, o ideal é que eu não tenha convidados externos numa equipe do financeiro. Então eu poderia também definir as configurações dessa equipe para impedir aqui a adição de convidados ou mesmo evitar que mesmo que eu tivesse convidados aqui, que eles pudessem adicionar canais, enfim, tem uma série de configurações, inclusive da parte de conversas, como permitir ou não o uso de GIFs, de memes, que você consegue personalizar a nível de equipe, tá? Fora que, configurações gerais do Teams, vocês também podem gerenciar por aqui, como permitir ali que os proprietários da equipe substituam quem pode gerenciar as marcas, as tags, né? Quem que gerencia essas tags nas equipes, se eu vou permitir integração permitir que na integração de e-mail, se eu vou permitir que os usuários enviem e-mails ao endereço de e-mail do canal, eu costumo deixar ativado porque eu acho um recurso muito interessante, principalmente quando chega um e-mail lá no meu Outlook, eu quero encaminhar para um canal da minha equipe, ao invés de eu encaminhar para o e-mail do grupo. Se minha empresa tiver ali políticas que não permitam o uso de soluções de armazenamento de terceiros, como o Box ou o Dropbox, eu poderia desativar o uso do compartilhamento de arquivos no Teams para essas soluções. E você também consegue mostrar ou não a guia de organização, que são os organogramas lá no Teams, e definir ali como você vai exigir uma forma secundária de autenticação para acessar um conteúdo de uma reunião, se vai definir PIN de conteúdo. Então você pode até mesmo definir o escopo de pesquisa de diretórios, vai permitir pesquisas por nomes, e tem também a segurança de comunicações, que já eu devo compartilhar um link com vocês, onde você consegue ativar permissões baseadas em função, permissões de chat, baseada em função na sua organização, tá? Para poder controlar ali se os usuários vão poder se comunicar, seja entre departamentos ou conforme funções que ele tenham na sua empresa. Inclusive, se eu fosse explorar todas as configurações do Teams, esse tempo aqui da live não seria suficiente, pois daria para criarmos praticamente um treinamento em cima desse conteúdo, tá?
seja ali para modelos de equipe, você pode criar aqui modelos de equipe baseado em projetos, ou a respostas a incidente, as famosas WARUNs, né? Você pode ajudar ali, usar as equipes de adoção do Office 365, tá? E você consegue também gerenciar aqui, ó, os seus usuários do Teams, onde você consegue ver ali algumas informações e ativar ou desativar a audioconferência para essas pessoas, se elas tiverem licenciamento para essa funcionalidade. Eu posso gerenciar as políticas associadas a esses usuários. Posso, por aqui, configurar o acesso para convidado, para permitir o acesso de convidado no meu Teams, ou mesmo gerenciar o acesso externo. Tem algumas empresas que controlam os domínios autorizados para comunicações externas, bloqueando ali certos domínios de concorrentes ou bloqueando qualquer domínio externo e adicionando sob demanda os domínios que querem liberar aqui nesse ambiente, tá? E aí, planejamento de rede é um item muito importante no seu projeto de implantação do Teams, tá? Porque é por meio do planejamento de rede que você tem que pensar, será que eu não preciso ali garantir certo tráfego de rede entre o meu ambiente interno e externo? Afinal, o Teams ele vai se comunicar não somente com o ambiente do Microsoft 365, como também com alguns IPs e URLs específicos. Então, existe o link ali de intervalos de endereços IPs e URLs do Office 365 que nós recomendamos a liberação no seu proxy, no seu firewall, se a sua empresa fizer algum controle rígido em relação ao que é restrito ou não para acesso na internet, tá? Fora que essa documentação, ela contém o range ali, não somente do Teams, como também de outros serviços da Microsoft com os quais o Teams se comunica, né? Como o Exchange Online, o SharePoint e assim por diante. Vou pegar aqui e mandar isso aqui no chat. Além disso, eu tenho que pensar no uso do planejador de redes, porque dependendo de como é o seu link, qual é o seu limite de banda, se você tiver, ou se você vai precisar usar o QoS, né, a qualidade de serviço no seu gateway de rede ou não, é o planejador de redes do Microsoft Teams quem vai te ajudar nesse levantamento, tá? Porque lá no painel de centro de administração do Teams, existe inclusive uma parte ali que você consegue abrir o planejador de redes. Então, aqui na guia, deixa eu ver se é na guia pessoas, ou se é na planejamento, planejador de rede, aqui, ó. Por aqui, você consegue criar planos de teste de rede, porque aí você vai conseguir adicionar os sites de rede com as suas localizações. Você pode, aqui no menu Personas, fazer análises tanto de cenários de trabalho remoto, quanto de pessoas que estejam no escritório, ou mesmo gerenciamento ali de salas do Teams, né? Você consegue criar os seus resumos de planos de rede e fazer os seus testes de acordo com os seus casos de uso, porque vai te ajudar a entender o quanto que o Teams vai consumir ou vai precisar de banda nessas suas localizações. Afinal, eu tenho que pensar no envio de pacotes, no cenário de perda, por exemplo, um valor típico ali para o tempo de ida e volta para uma chamada de grupo, o tempo de resposta entre o meu sistema e o serviço do Teams pode chegar até 200 milissegundos, que é um valor típico, né? Mas o ideal é que esteja abaixo disso, como diz aqui, ó, mais baixo é melhor. Porque se eu chegar nessa quantidade de milissegundos, pode ser que eu tenha ali uma degradação na qualidade da minha ligação, uma degradação na qualidade da minha reunião. Fora que, quando eu estou usando o Teams para uma chamada, se eu tiver uma perda de pacotes ali acima de 2%, a tendência de eu ter uma conexão o resultado vai ser uma conexão de rede ruim, aquele aviso de Teams falando que a minha rede não está 100%.
E existe ali parâmetros de rede em relação a quantos megabits por segundo você pode precisar, ou quantos kbytes por segundo eu posso precisar numa ligação por áudio, ou numa chamada de vídeo. Então, esse link de monitoria de qualidade de chamada de reuniões tem todo o conteúdo que vai lhes ajudar nessa gestão, beleza? Mandei aí também. Conformidade e segurança, que é outro item importantíssimo. Por aqui, ó, vocês conseguem ver ali que inclusive tem uma documentação da Microsoft falando sobre autenticação de usuários a aplicativos do Teams, e essa documentação ela tem mais relação com a Azure AD. Por quê? O logon que você faz no Teams, quando você entra, você autenticando ali com o seu usuário e senha do e-mail da empresa, por trás tem um ambiente do Azure AD que vai te autenticar, não importa se a sua empresa usa identidade totalmente em nuvem, ou sincronizada, ou federada, no cenário de AD híbrido. A sua autenticação sempre vai bater primeiro no Azure AD, e o Teams vai usar o Microsoft Graph API para parte das APIs de autenticação do Azure AD, visando garantir a sua entrada no serviço. E no assunto segurança, existem também as auditorias. Eu consigo fazer pesquisa de conteúdo, para, por exemplo, fazer exportação de histórico de conversas, mas para isso eu tenho que estar com a auditoria habilitada no meu locatário, eu preciso ter permissão para execução dessas pesquisas de conteúdo no meu usuário, não basta ser somente um admin global, tem que atribuir a função de gerente de conformidade, talvez, e pode ser que eu precise de determinado licenciamento para ativar conformidade de comunicação, a descoberta eletrônica avançada, se eu quiser utilizar. E no cenário de descoberta eletrônica, a gente tem o In-Place Discovery, em que eu faço gerenciamento de caso, pesquisa de conteúdo e retenções, e retenção também é um item que vai depender do meu licenciamento, tá? E já no Discovery avançado, que são nos licenciamentos só que possuem segurança avançada, eu vou poder ir além, vou poder ir para uma pesquisa de aprendizagem de máquina, análise de dados não estruturados, inclusive. Outro item relacionado à segurança é a retenção legal. Quando você coloca uma equipe de Teams em retenção, você retém não somente o conteúdo daquela equipe de Teams, como também o conteúdo da caixa de correio, tá? Então não adianta o usuário ir lá excluir o e-mail do grupo ou mensagens no Teams. O conteúdo, quando está em retenção legal, ele é aplicado a uma proteção ali, uma retenção de informações para você fazer a gestão de conformidade. E para fechar aqui a nossa apresentação, dentre todos esses recursos que eu usei, existe um portal com as ferramentas e downloads do kit de adoção do Teams, onde você vai poder baixar recursos desde PPTs de treinamento, PPTs de planejamento, documentos complementares para fazer ali o seu plano de sucesso do seu projeto de implantação do Teams. Então, você consegue pegar esses recursos que a própria Microsoft tem para você preparar a sua equipe interna de TI, do Service Desk, preparar aí o seu gestor de projeto, o seu analista de implantação, e vai te ajudar na definição de quem são os campeões, as pessoas que vão te ajudar nesse programa de adoção do Teams. O guia de adoção do Teams também é um item muito bom, que vai te ajudar ali no planejamento da implantação, e tem também o kit de sucesso do cliente, que inclui aí modelos de e-mails para você enviar anúncios, folhetos, dicas e truques de uso do Teams para os líderes de equipe aí, tá bom? Deixa eu até cancelar o download aqui para não ficar lento, e só mandar esse link aqui para prosseguir ali para a finalização com vocês. Esse link aqui e esse link aqui, ó, se bem que entrando nesse link principal, vocês vão ter esses outros ali à sua disposição. E o bom é que o guia de adoção, esse aqui é a versão em inglês, mas existe a versão em português em PDF também, tá? Você consegue pegar os flyers, tem vídeos complementares da própria Microsoft. E o canal, né, da Microsoft no Teams, tanto da Microsoft Brasil, também tem bastante recursos, fora os canais dos nossos colegas MVPs, que também publicam várias informações.
E aí, como que eu vou garantir o sucesso do meu projeto? Simplesmente começando a promover o meu Teams, tá? Então, pega ali, defina uma fase de adoção inicial, em que você vai escolher, sei lá, 5% do total de colaboradores da sua empresa, para criar ali um grupo e que essas pessoas sejam multiplicadoras, ou 5% ou 10%, enfim, quanto mais melhor, porém, desde que não fuja do seu controle. Que aí você vai criar cenários experimentais de implantação do Teams, tá? Para te ajudar aí a promover o uso da ferramenta. Então, você pode usar tanto os links de promoção do Teams, quanto os caminhos de aprendizagem da própria Microsoft. Estou jogando o link aí também. E também os links de treinamentos e workshops que a própria Microsoft disponibiliza para clientes. Inclusive, dependendo de qual empresa você for cliente, alguns parceiros Microsoft realizam a entrega de workshops específicos para ajudar no treinamento do Teams para usuários, para administradores e também no cenário de migração do Teams aí, de usuários de um ambiente local para o Teams na sua organização. Combinado? Beleza, pessoal. E aí aqui é o resuminho da nossa fase de implantação. Você vai reunir as pessoas que sejam interessadas nesse projeto, vai fazer a adoção inicial com eles, vai priorizar os seus cenários de negócio, as suas demandas, né, imaginando as suas possibilidades, vai fazer a integração inicial com as suas equipes experimentais e depois pilotos, testes, e aí sim vai avaliar e vai impulsionar a sua adoção, agregando valor ali, garantindo uma melhoria contínua na implantação dessa solução na sua empresa. Beleza? Terminei aqui, 3 horas em ponto. Dúvidas, vão jogando aí no chat, que aí eu respondo pelo chat ao vivo, para não atrapalhar a palestra do meu próximo colega. Combinado? Grande abraço, obrigado pela participação e até a próxima, pessoal. Obrigada, viu, Johnson? Agradeço o apoio, Débora. Abraço.